Em dose dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Tatiane Betiol. E eu sou Michele Carvalho. E como mulheres completamente diferentes, nós estamos aqui para transformar a tua vida, mulher. Mulheres, então o bate-papo de hoje tá muito gostoso, né, Michi? Ele tá mais do que especial e eu sou suspeita em falar, né? E assim, olha, ele é em família. Ô, Glória! Além de a nossa convidada ser nossa irmã em Cristo, é nossa irmã também, é minha irmã. Por quê? Porque vocês já vão saber. Vamos fazer um suspense. Ao vivo a gente faz assim, né, gente? Mulheres, vocês não estão entendendo. Ela é um presentinho, um pacote de presente de Deus na minha vida. Se vocês vão conhecer quem era a pessoa antes e quem ela se transformou, e se ela me autorizar, eu coloco até fotos aqui. Ai, Deus. Porque quem conhecia ela antes não acredita na transformação dela. Uma preciosidade, uma calmaria. Ela tá sempre plena. Quando ela abre a boca, ela me constrange. Porque é muito mais jovem que eu, muito mais jovem, e muitas vezes, em algumas situações, mais sábia. Porque a gente precisa ter ao nosso lado pessoas que somem, né, Michelle? É verdade. Fala um pouquinho mais sobre essa mulher Tipe. Essa mulher Tipe, gente, nada mais, nada menos do que a minha irmãzinha! Jéssica Carvalho! Jéssica Carvalho! Mana, hoje a gente veio gritando no carro que nós somos quem? As Irmãs Carvalho! Jesus! É verdade. Então, seja muito bem-vinda, é uma honra mesmo te ter aqui, né? Mais do que uma honra, na verdade. Porque hoje não é só a Jéssica, minha irmã, né? Mas é a Jéssica transformada, intencional e verdadeiramente posicionada, né, mana? Amém. Muito obrigada, mulheres maravilhosas da minha vida, pelo convite, né? Eu me sinto muito honrada por estar aqui, participando desse propósito de vocês. Eu tô muito feliz mesmo. Muito feliz. Nós que estamos. Se os menininhos não querem ficar comigo, vou ficar com uma amiga. E aí eu perdi meu bebê com uma menina. E depois daquilo, os meus 4 próximos beijos foram com uma menina. Vizinhas minhas da época. E aí começou a passar, né? O diabo muito, né? Que ele vai bem na mente, né? E ele se usa em primeira pessoa, né? Os pensamentos quando o diabo coloca na mente é em primeira pessoa. Então, eu não sou merecedora, eu não posso isso, né? Eu nunca vou conseguir um homem que me valorize. Então, vinha esses pensamentos, eu nunca vou conseguir ficar com alguém, sabe? Eu não sou bonita. Então, vinha muito esses pensamentos. E por um certo período ali, eu pensei, por que não virar lésbica, né? Ficar com mulheres, já que eu já sei como é que é. Amiga, vocês vão perceber, tá? Pra gente introduzir, que talvez em algum momento eu chame ela de Dani. Porque eu sou irmã, né? Então tem essa intimidade. Então é Jéssica Daniele. Então a gente acaba chamando de Dani. Então, se eu chamar Dani, né, vocês já estão entendendo o contexto. Então, Exato. Dani, conta pra nós um pouquinho quem é a Jéssica Carvalho. A Jéssica Carvalho enquanto pessoa e também enquanto profissional. Quem é a Jéssica Carvalho? A Jéssica Carvalho é uma mulher segura, uma mulher temente a Deus, uma mulher ousada, uma mulher confiante. A Jéssica Carvalho é uma mulher que busca ser obediente. E a Jéssica Carvalho profissional, uma pessoa que busca ajudar outras mulheres, né, a elevar a autoestima de outras mulheres e fazer com que essas mulheres se sintam únicas, amadas, especiais. Assim como um dia eu gostei, né, de estar nessa experiência de se sentir única, amada, especial. Eu tive essa oportunidade e eu quero passar isso para outras mulheres. Além da beleza, né? Amém. E Gurias, ela tá com que 23?
23 anos. Vocês vão ouvir ela falando assim, ó. Ela constante. Eu me sinto uma jovem senhora já. Uma jovem senhora. 23 anos, ela já é casada. Não, ela é muito bem resolvida na vida. Vocês vão entender o que a gente tá dizendo, né, Michi? É, bem isso. Mana, fala um pouquinho pra nós quem era a Dani ou a Jéssica lá atrás. A Dani e a Jéssica, né? Antes de Jesus. Cara, eu era uma mulher, né? Uma menina, porque eu era uma jovem ainda, né? Mas muito insegura. Uma pessoa que era muito desconfiada, uma pessoa que era muito orgulhosa. Eu era rebelde, então eu não aceitava levar nada para casa, não aceitava ouvir desaforo, nem de gente de fora e nem da minha própria casa. Então, sempre que a pessoa falava, eu respondia, né? Então, eu era muito, muito orgulhosa, assim. Algumas coisas da minha vida fizeram com que eu ficasse assim, né? Nada é por acaso. Situações nos deixam, né? Assim. E eu era uma pessoa totalmente perdida, sabe? Assim, de verdade. Não sabia o que eu queria, qualquer coisa servia pra mim. E tava andando, vagando, como se não houvesse amanhã. E há quanto tempo que tu tá caminhando com Cristo? Com Cristo já faz uns 2 anos e meio para 3, mais ou menos. E foi Que eu tive uma evolução conversão, grande, né? sim, foi, meu Deus. Muita coisa aconteceu nesse tempo, em tão pouco tempo, né? Porque a gente pensa, meu Deus, 2 anos, faz tanto tempo, mas na verdade não. É tão pouco tempo que às vezes eu olho para trás e é emocionante, tipo, o tanto que eu evoluí. E não como profissional, mas sim como pessoa, sabe? Então, Deus é muito bom o tempo todo. E fala um pouquinho sobre essa pessoa do antes e agora. Eu me lembro lá atrás, quando eu te conheci, que não faz tanto tempo, né? Foi quando eu conheci a Misha e acabei tendo contato com a Dani, né? Com a Jéssica. E ela era completamente diferente. Ela tinha algumas coisas semelhantes da Michi com relação à questão da sensualidade, né? Ou a Amanda era mais ousada. Gente, ela era muito mais ousada. Ontem a Desti comentou algo a respeito disso, tu lembra? A respeito das vestimentas, do que a mulher chique veste e do que a mulher... Sim, lembro. Comenta um pouquinho pra nós, a Jéssica, de antes, assim, com exemplos do que tu acha que é pertinente para as mulheres pra edificar a vida delas. Então, ontem a gente estava conversando, né? E eu falei uma frase assim pra Tati. Que quanto mais larga a roupa da mulher é, mais rica ela é. Né? Eu lembrei do meu tempo de pobre, né? Que eu usava as calças vácuo, né? Os decotezinhos, enfim, tudo bem apertadinho. E eu lembro, assim, que quanto mais apertada a roupa era, mais pobre eu era. Porque faltava tecido, né? E aí, meu Deus, assim, ó, só Jesus na causa. Gente, mas faltava muito tecido. Mas isso vem ao encontro do que tu trouxe, né? Que é a questão da insegurança, Isso, né? Que precisava validação. Exato. Por conta de tudo que aconteceu lá atrás, né? Isso, eu era uma pessoa insegura, né? Então, e carente, meu Deus, eu era muito carente, assim. Eu buscava chamar atenção, então o meu foco, tanto que a sensualidade sempre foi, né? Muito intencional em chamar a atenção das pessoas, né? Tanto de mulheres quanto de homens, né? Então, era intencional ali, nessa questão da sensualidade. Era algo bem pesado. Hoje eu entendo, né? Essa questão da sensualidade, mas era algo assim que, meu Deus, eu tava completamente cega, sabe, assim. E hoje eu olho pra trás e eu sinto vergonha, sabe? Não, obviamente, tive que passar por muitas coisas e eu só sou quem eu sou hoje porque eu passei por essas fases caóticas, né? Mas, assim, meu Deus, eu era bem ousada, assim, nessa questão da sensualidade aí. Gostava muito de festas, né? É. De se divertir, enfim, né? Com bebidas e tudo. Gostava de perder tempo, né? Hoje eu entendo isso, que festa, bebida, drogas é questão de perda de tempo. Então eu adorava perder meu tempo com coisas que não me levavam a lugar nenhum. E conta pra nós, quando tu realmente teve um encontro genuíno com Deus? Quando eu tive um encontro com Deus, então, tem um louvor, né?
Que ele fala assim, junto posso estando eu, com um homem judeu, sabe? Então, gente, talvez ela também seja cantora, a gente só não sabe. E, cara, é isso, sabe? Eu precisava de algo, eu precisava de mais, mas era o vazio que eu tinha, só Deus, só Jesus podia completar. E eu tava com sede. E eu busquei, sabe? E hoje eu penso assim que não fui eu que escolhi Deus, sabe? Foi Ele que me escolheu. Amém. E o encontro real que eu tive foi nesse processo, sabe? Quando Ele me chamou para ser serva, para ser filha, para ser amada. Amém. E hoje poder fazer o que Deus manda que eu faça, sabe? Ser obediente a Ele, obedecer os princípios, sabe? E fazer com que tudo isso que está acontecendo na minha vida, poder compartilhar isso com outras pessoas e ajudar outras mulheres é algo muito gratificante para mim, sabe? E que Deus, né, me use em nome de Jesus cada vez mais, que me traga mais almas e pessoas para que eu possa falar do amor dele. Mas eu tive assim, eu tava com sede e ele me resgatou, sabe? E foi aos poucos, na verdade, isso foi acontecendo, né? Pelo que eu percebo de lá atrás, as coisas foram acontecendo meio que naturalmente, porque a Michi sempre que foi aquela intensidade toda, né? E ela tinha algumas coisas que ela. Qual que seria a palavra aí? Impunha, não é impunha. Ou é, será que é? Não, é impunha, a produção é Que eu tava impondo sobre ela, né? Eu queria que fosse daquela forma, muitas vezes, né, mana? A forma de se vestir, quando eu caí na consciência de que aquilo era horrível, né? De que aquilo era só uma válvula de escape, eu queria fazer ela engolir aquele negócio, né? Eu Tipo assim, acho que é interessante, Michi, que tu compartilhe com as mulheres para elas entenderem o contexto, a época que vocês foram morar juntas, né? Até talvez alguns pequenos exemplos que aconteceram para as mulheres entenderem, né, essa transformação que foi acontecendo aos poucos. primeiro que foi um combinado, né? Gente, eu e a Luana, a gente. Só para contextualizar, nós tivemos duas fases das nossas vidas, né, mana? Uma que a gente se odiava, literalmente, que nós desejávamos a morte uma da outra, que nós não queríamos ser irmãs. E a partir do momento em que eu conheci Jesus, que eu conheci o amor de Cristo, e que eu olhei para minha família totalmente desestruturada e que eu vi que ali existia uma joia preciosa, que éramos só nós duas, né? Eu pedi perdão. E eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu olhei nos olhos dela e que eu pude dizer: Mana, eu te amo. E eu preciso, né, que seja eu e você contra o mundo. Porque senão a gente não vai conseguir sozinhas. E a partir daquele momento, eu creio que Deus, ele sarou as nossas feridas, né, mana? Ele sarou as nossas feridas e começou um novo processo nas nossas vidas. Obviamente, eu estava conhecendo Jesus, segui na caminhada, e a mana ia aos poucos, assim, comigo, entendendo o que era esse Jesus e tal, né? Se apegando nessa esperança viva, né? Até por uma mudança pela nossa família. E eu entrei num relacionamento, a Dani também. Saímos de casa, fomos morar cada um com o seu namorado, né? Ficamos em torno de 4 anos e meio, mais ou menos, com a pessoa. E aí, muito próximo do período ali, uma da outra, a gente rompeu esses relacionamentos. E ficamos 1 ano morando sozinha. Ela morava na casa de cima, eu na casa de baixo, na mesma casa, né? Mas aluguéis diferentes. E a gente cogitava a possibilidade de morar juntas. Então a gente começou a orar por isso, porque a gente já entendia a importância da oração. Então começamos a orar e tudo mais, e a gente sentou e fez um trato, né? Eu queria muito uma mudança de vida. Então eu sempre fui muito radical, muito 8 ou 80, ou eu não é, né? As minhas decisões sempre foram tomadas desta forma. E aí eu decidi que eu ia abandonar tudo por Cristo e eu fiz isso. Passei, obviamente, por um processo, né? Então a gente decidiu que nós iríamos morar juntas. Eu já estava nesse processo de voltar para a igreja, de voltar para o Senhor. E a gente fez um combinado.
que dentro da nossa casa não entraria nenhum homem. Não entraria homem. Por quê? Porque a gente estava vindo de um período de 1 ano morando sozinhas, aonde nós passamos por alguns, não eram relacionamentos, era, como é que a gente pode expressar? Lindos, né? A gente se envolveu com outras pessoas, enfim, e eu não queria mais aquilo pra minha vida. Mas aquilo era quase um hábito, né, mana? E principalmente na vida dela, né, que era normal. E era comum, não normal. E aí a gente decidiu morar juntas. Decidimos morar juntas com os tópicos, assim, ó. Que podia isso, podia aquilo, não podia isso, não podia aquilo. Então, tinha algumas coisas que eu colocava muito pra ela. Por exemplo, músicas seculares, né? Porque a Mana, ela gostava muito de ouvir músicas. As músicas, tu pode falar melhor um pouco sobre Eu isso? acho que é bem importante, porque é algo muito presente era na tua vida. As músicas, ela se envolvia demais com essa questão da música, né? E pra mim, que tem um entendimento, e tinha já naquele tempo, que as janelas da nossa alma é os nossos olhos e os nossos ouvidos, a questão da música, assim, pra mim era fora de cogitação ter música secular dentro de casa. Funk, batida, música que trazia informações de traição, de mentira, pra mim era o fim, porque eu tinha discernimento daquilo, né? E ela não, ela queria ouvir, daí o que ela fazia? Ela testava, né? Quando eu não tava em casa, ela botava. Mas era o mesmo ambiente, então, consequentemente, a gente volta e meia brigava e tudo mais, acontecia muitas coisas, assim. Filmes de terror, eu proibi ela. Mas eu nem gostava mais tanto, então pra mim foi bem tranquilo. Proibi ela de assistir filmes de terror, filmes que trouxessem guerras, sabe? Coisas assim pra dentro de casa, porque os nossos olhos são as janelas da nossa alma, né? O que mais, mana, que eu te proibi, assim? E a questão dos homens, literalmente, se ela quisesse se encontrar com alguém, tudo bem, porque ela era maior de idade, eu não podia proibir, né? Não, Gurias, só um parênteses. A Michi, por vários momentos, agora ela deu uma acalmada, mas assim, por vários momentos ela se posicionava como se fosse a mãe dela. Mãe, pai, tio, irmão, era tudo. Meu Deus. E o mais engraçado de tudo é que a Dani levava em consideração. Claro. Mas isso foi Jesus quem restaurou esse vínculo, viu? Mas enfim, né, mano, tinha muitas coisas. Então, se ela podia sair e namorar se ela quisesse, mas fora de casa. E eu lá na oração, né? Deus, em nome de Jesus, abre os olhos dessa guria aí, que ela enxergue, Senhor, que ela é preciosa e tudo mais. E eu verbalizava muito essas coisas, né, mana? E até que surgiu o Alan e tal, eles já se conheciam, né? De outros carnavais que se dizem, né? Deus, O Alan é o marido dela. isso. Então, o Alan, ele sofreu muito nas minhas mãos, assim, sabe, gente? Meu Querido. Ele não podia ir lá em casa tomar chimarrão nem nada. E a Amanda tinha muitas vezes que ela me implorava, mano. Ela chegou a pedir pra Odete, que é mãe da Tati, me pedir pra deixar ele tomar um chimarrão lá em casa, né? E eu Porque falei, elas moravam de aluguel lá na casa da minha mãe. exato. E eu dizia assim, ó, tu é preciosa. E se ele não for um homem capaz de te pedir e firmar um relacionamento contigo sério, ele não tem direito de entrar na nossa casa. E pode falar pra ele que ele é só mais um. Eu falei. Aí depois ele me pediu em namoro. Exato. Viu, gente? Pra tudo na vida tem um jeito. A gente às vezes só precisa se posicionar. E é por isso que esse podcast existe, pra te ensinar a ser uma mulher posicionada. Mas eu fui muito dura, assim. Muito dura, não. Eu fui, na verdade, racional, né? Eu já entendi o valor que ela tinha. Mas ela também precisava. E foi um processo até ela entender. Mas quando ela despertou pro Senhor, assim, foi, gente, da água pro vinho de corte, tá? Pra você que é aqui da região do sul, que conhece vinhos, né? Sabe o que é um vinho de corte? É a minha irmã, gente. Ela representa bem isso. E eu creio, né, que o meu processo ele foi muito interno, né? Era muito mais dentro de mim do que eu verbalizando, mostrando que Deus estava mudando a minha vida. Exato. Até por essa questão de eu ser mais introspectiva, acho que é assim que se fala, né? Isso aí. Mais reservada e tudo mais, então sempre foi muito dentro, de dentro pra fora, né? E o que mais me pegou ali não era, tipo, não ir homem lá em casa, ou na questão, tipo, o que a gente tinha combinado mesmo? Sobre homens?
sobre As músicas, os filmes. filmes. O que mais me chocou foi a questão da música, porque eu era muito envolvida com a música. Né? E tanto que essa questão da sensualidade que a gente comentou antes era por causa das músicas. Ou seja, eu fazia aquilo que a música estava dizendo, né? Então, se a música... Imaginem as músicas de hoje, né, gente? Ainda que naquela época não era tão... Era pesada, mas não tão quanto hoje em 2024. Né? Porque, só pela misericórdia. Mas eu era bem envolvida, assim, tipo, se a música falava que estava bebendo e fumando, eu fazia, né, eu bebia e fumava. Se a música falava que tu não estava fazendo isso, eu me adaptava, né, à música. Então, tinha muitas músicas que eram mais complicadas na letra, assim, sabe? Que era mais baixaria. E eu fazia o que a música estava dizendo. Então, a questão da música foi muito forte pra mim. Tanto que quando a mana saía de casa, eu colocava, né? A música. Colocava, enfim, era aquilo que eu sentia, né? Mas, e eu falei pro Senhor, eu falei assim, Deus, a mana tá me cobrando isso aqui, ó. Porque é assim que a gente fala, eu falo assim com Deus, a Michelle tá me cobrando isso aqui, ó, Deus. Então, assim, se não for da tua vontade, olha só, né? Escutar essas músicas. Porque pra mim dói hoje meu coração parar de escutar. Como é que eu vou ficar ouvindo só louvor? Que coisa chata. Meu Deus, sabe essas músicas de sofrência cristã, né? Porque parece que é só uma choradeira. E eu pensava assim. E aí, meu Até Deus. compreender o que é adoração, né? E aí, meu Deus, não dá. Que seja de forma assim que não doa o meu coração, eu falei pra Deus, né? E cara, chegou um tempo que eu fui escutando o louvor, aí foi tipo, nossa, que letra bonita, tipo, sai lá do fundo do coração, sabe? Parece que canta, tipo, tá falando direto com o Senhor. E depois passou um tempo, eu já tinha iniciado no culto de jovens. E, cara, eu me peguei assim, ó. Faz já um mês que eu não escuto nenhum tipo de música. Foi algo tão natural, sabe? Que não foi dolorido, sabe? Que não foi doloroso, que não me machucou, sabe? Foi natural. E fora a Mana, que ela tinha comentado sobre essa questão da música, muitas pessoas que são de fora, eu não vou pra igreja porque eu tenho que parar de fazer isso, aquilo e aquilo. Ninguém na igreja me disse, Dani, tu não pode ouvir esse tipo de música. Dani, tu não pode fumar. Dani, tu não pode beber. Foi de dentro, sabe? O Espírito Santo falou comigo. E é isso, né? Eu não sentia, sabe, mais necessidade de fazer, porque aquilo não me levava a lugar nenhum. E como eu disse, era perda de tempo, né? Então foi algo que foi de dentro pra fora. Muito silencioso, né? Mas foi, meu Deus. A palavra de Deus fala em Romanos, né, sobre a renovação da nossa mente. E é isso que o Senhor faz conosco quando nós nos permitimos. Por mais que eu quisesse impor, né, aquelas coisas para ela, enquanto ela não estivesse aberta a querer uma mudança e questionar ao Senhor sobre isso, ele não podia entrar e fazer o que ele quisesse, porque ele é educado, né? A gente precisa abrir. E a partir do momento em que ela foi questionando, questionem-se. É muito importante se questionar. Isso agrega ou não agrega, né? Então, o Senhor foi fazendo essa mudança e foi muito rápido, né, mano? Foi muito rápido, foi uma mudança muito radical, assim. Glória a Deus por isso, que assim eu sofri menos, né, gente? Porque eu sofri com essa guria, viu? Parece que não, mas assim, ó, gente do céu. Eu tive muitas dores de cabeça com ela. Se preocupava. Quantos anos de diferença que vocês têm? 3. E olha que engraçado, porque depois que ela casou, algo mudou. Gente, vocês não têm noção, às vezes eu sento assim do lado dela. Eu sou a mãe agora, tá? Então ela tem que ouvir muito, tá? Não, minhas lições, entendeu? Tipo assim, os sermões do tipo, te antena, né, Michelle? E todo mundo no carro, né? Já percebeu isso? É verdade. No meu carro ainda, entendeu? Eu que estou no controle da situação, sentada no volante. E é ela que me exorta, né? Mas é muito importante. E é importante ter pessoas assim na nossa vida, né? Que sejam pessoas que nos deixem desconfortáveis. Exato. Né? Pra gerar mudança, né? Exatamente. Você tem me deixado bem desconfortável, Ana, nos últimos tempos. Isso significa que tu vai evoluir muito. Glória a Deus. Amém. Jéssica, nos conte um testemunho impactante na tua vida. Um testemunho impactante. Eu acho que o que mais mexe comigo foi a questão da identidade, né? Saber quem eu sou hoje. Por muitas vezes eu achava que eu sabia quem eu era, mas eu não sabia quem eu era, né? Quem eu era em Deus. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e crê naquilo, mas quem
o que Deus acha de mim, o que Deus pensa ao meu respeito. E é isso que eu creio hoje, nessa verdade. Então, eu acho que eu tive uma época ali, eu tive uma crise de identidade, né? Bem lá, jovem, com uns 13, 14 anos, tava naquela fase de, a gente tá na escola, questão de perder bebê e tudo mais, eu era bem preta, gente. Eu era muito pretinha, né? Eu não sei como deu uma variada, mas eu era bem pretinha. E aí eu me senti um bugre, né? Um bugrezinho. Sim. E aí eu me sentia feia, daí ninguém falava que eu era bonita, porque eu precisava de aceitação, né? Eu precisava que os outros me aprovassem, né? E aí começou ali uma crise de identidade. Eu falei, se os menininhos não querem ficar comigo, vou ficar com uma amiga. E aí eu perdi meu bebê com uma menina. E depois daquilo, os meus 4 próximos beijos foram com uma menina. Vizinhas minhas da época. E aí começou a passar, né? O diabo muito, né? Que ele vai bem na mente, né? E ele se usa em primeira pessoa, né? Os pensamentos como o diabo coloca na mente é em primeira pessoa. Então, eu não sou merecedora, eu não posso isso, né? Eu nunca vou conseguir um homem que me valorize. Então, vinha esses pensamentos, eu nunca vou conseguir ficar com alguém, sabe? Eu não sou bonita. Então, vinha muito esses pensamentos. E por um certo período ali, eu pensei, por que não virar lésbica, né? Ficar com mulheres, já que eu já sei como é que é. E elas me aceitam, né? E elas me aceitam. No caso, as minhas amigas e vizinhas, né? E aí, fiquei, tipo, pensando assim, né? Aí, nesse meio tempo, eu comecei a ficar com meninos, né? Comecei a ficar, dava um beijinho aqui, dava um beijinho ali. E aí começou a fluir, né? Porque eu fui crescendo, aí o nosso corpo vai mudando, e aí a gente vai se expondo cada vez mais, né? E aí eu entendi que eu gostava de menino, né? Então, assim, ó, só foi misericórdia de Deus na minha vida. Sério, foi misericórdia de Deus na minha vida, assim, ó. Do Senhor, né? Me livrando daquilo. E de mim, né? Porque eu ia matar ela, gente. Ela não estaria aqui hoje. E essa minha amiga, com quem eu perdi o bebê, também teve essa crise de identidade, tanto que hoje ainda, né? Ela é lésbica, né? Enfim, ela tem uma namorada e tudo mais que mora junto. Mas em nome de Jesus ela vai ser resgatada, né? Antes de Jesus voltar. Mas amém. E eu tive essa crise de identidade, sabe? Eu não sabia quem eu era, qualquer coisa servia, qualquer menino servia pra mim. Só ter na lista, tipo, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senti Era competição. poderosa também, né? Sim. Depois, quando, enfim, terminei meu relacionamento, que daí eu pensei, meu Deus, agora eu vou aloprar, né? Fiquei 4 anos e meio namorando, não fiz nada nesse tempo. Vou aloprar. Só que daí eu terminei em justo pandemia, né? E aí, hoje eu entendo o cuidado de Deus com a minha vida. Terminei meu relacionamento em plena pandemia, onde eu decidi, agora eu vou pra festa. Agora eu vou fazer tudo que a Jéssica não fez durante todos esses anos. Falou a jovem senhora, né? E aí, vai fazer sim, né? Eu penso, Deus pensando, né? Vai fazer sim. Pandemia, bandeira preta, tudo fechado, não podia festa, porque senão a polícia interrompia. Aí, beleza. Pensei, tá, vou esperar passar esse período de pandemia, depois eu vou pra festa, né? Vou curtir, vou pra rave, vou fazer tudo, né? Vou fumar, vou experimentar de todas as coisas que esse mundo maravilhoso tem pra me oferecer. Gente, Só dá um perdição, close né? aqui nela. Um close. É só Jesus. Sim. Aí vou experimentar de tudo que esse mundo tem pra me oferecer, né? Já que eu perdi tanto tempo namorando. Vai, consegui um emprego de madrugada. Gente, E a minha folga era de domingo pra segunda. Que festa que tem de domingo pra segunda, né? Não, gente, Deus foi muito bondoso e cuidadoso na minha vida. Então, eu trabalhava de madrugada, né? Eu fiquei em torno de 9 a 10 meses trabalhando de madrugada nessa época. E não dava, assim, ó. Não dava pra sair, né? E aí, o diabo sempre tem uma solução pra nossa vida. Eu pensei, se eu não vou até a festa vinha até mim. E eu comecei a dar festa na minha casa. Uma falsa solução, né? Mas pra quem não tem os olhos, né? Abertos, sim. Exato. Então,
comecei a fazer festa na minha casa e tudo mais. Aí só dali foi só ladeira abaixo, né? Me perdi, conheci vários tipos de droga, assim, bebida, né? Então eu perdia muito meu tempo com pessoas que, por muitas vezes, eu achava que estavam me levando pra cima, mas na verdade não, sabe? É que te validava naquela época. Exato, era algo que hoje eu penso assim, que nem a gente teve uma conversa. Hoje eu mudei, eu tenho outra visão. Então essas pessoas que continuam fazendo isso, pra elas é a verdade delas, né? Pra elas, né? Nesse momento. Exato. Então hoje eu não quero mais isso, não porque eu só conheço Jesus. Porque eu sei que isso não me leva a lugar nenhum. Uhum. Então hoje eu empreendo, entende? Hoje eu tenho a minha sala, eu tenho o meu negócio, onde eu tô evoluindo muito. E se eu tivesse ainda bebendo, fumando, me relacionando com diversas pessoas, eu não teria nada disso. Então, obviamente, foi tudo na minha vida é pela bondade do Senhor, sabe? Pela misericórdia e graça dele na minha vida. Mas hoje eu quero ser alguém de sucesso. E eu nunca vi uma pessoa de sucesso beber, fumar, se drogar, ficar em festa, ficar até 5 horas da manhã em festa, sabe? Então eu não quero mais isso pra minha vida. E Jesus, obviamente, participa, né? Dessa minha fase agora. E hoje eu só estou aqui por causa dele, pela graça dele. Então, glória a Deus, né? Ele restaurou a minha identidade. Na verdade, ele me deu, né, uma nova identidade. Porque eu não era nada. Eu era uma ninguém, sabe? Só uma criatura, né? E hoje eu sei que ele me ama, que eu sou amada, que eu sou filha, que eu sou serva, que eu posso mais, que ele me dá a capacidade, sabe? Então eu creio, na verdade, que Deus fala pra mim. E eu acho que isso é o que mais me pega, sabe? Que antes eu não era nada e hoje eu sou alguém com Deus. E mulheres, né? Vocês que estão assistindo até aqui o nosso podcast, para quem iniciou hoje, há pouco tempo, a caminhada, uma das nossas conversas foi essa, né? Tu comentou comigo, Tati, como as pessoas estão diferentes. Daí eu falei pra ela, não. É você quem tá diferente, você que não tem mais escama nos olhos, né? E daí a gente tem a impressão que as pessoas não querem mais estar conosco. Mas essas pessoas For assim. exato, e não faz sentido mais elas estarem realmente. Eu sempre falo que Deus tira uma pessoa, tira duas, tira algumas pessoas da nossa vida, mas coloca no lugar outras pessoas que vão ser peças essenciais para essa trajetória, para o teu processo. Pode ser por um período curto, pode ser por um período longo, e faz todo sentido Deus colocar essas pessoas, porque senão a gente não evolui espiritualmente. Exato. E tu gerou muita transformação ao longo desse período, né? Tu foi se transformando e nos pequenos detalhes é muito perceptível a tua mudança. Hoje ela é leste, né? Ela, se vocês estão sentindo o vento daí, dos meus cílios. Dos meus. Ela é maravilhosa, então os cílios duram muitos dias, sempre lindas. E fora que não é só isso, né? A gente tem um momento de terapia. Às vezes ela tá ali fazendo os meus cílios e eu falo, Jé, calma que eu vou chorar. Só não pode chorar. Daí a Leste fica brava, né? É que eu vou bem profundo, né? Eu toco lá no fundo da alma. E aproveitem, né? Acompanhem o conteúdo dela. A gente vai deixar o arroba dela aqui. Ela tem conteúdo muito relevante, assim. Ela vai falar, obviamente, sobre o trabalho dela, o dia a dia dela, mas, assim, conteúdos realmente que agregam na tua vida, mulher, assim, pra edificar realmente. E ela mostra no dia a dia o quanto ela é uma mulher verdadeiramente transformada, intencional e posicionada. E eu falo isso com muito orgulho, de verdade, assim, de uma irmã, porque eu vejo dia após dia transformação e eu desejo, eu profetizo sobre tua vida, assim, bênção sem limites, que tu voe muito, muito, muito alto e que tu continue me constrangendo, né, com essa tua mudança. Mana, leva a gente no teu voo. A gente quer estar no teu voo, tá bom? Não esqueça disso, por favor.
E essa questão que tu disse sobre que Deus, ele usa pessoas e coloca peças, né, essenciais na nossa vida é muito real e ele tira também, né? Pessoas na nossa vida muitas vezes é doloroso, né? Dói, a gente não entende o porquê, mas faz parte do processo, né? Faz parte da nossa caminhada e ciclos se encerram, né? E eu demorei muito para entender isso, que ciclos se encerram. Eu não queria aceitar sobre certas pessoas essa questão dos ciclos, né? Mas hoje eu entendo que com Deus ele vai colocar as pessoas certas na nossa vida. Né? E eu não tinha esse entendimento. E hoje são pessoas que me levam pra cima, que me levam pra frente, que não passam a mão na minha cabeça. E eu não gosto disso. Tanto que, indiferente, hoje com Jesus, a Jéssica sem Jesus, uma coisa era muito firme. Era assim, ó, tu vai ser minha amiga? Ok, mas tu vai escutar. Entende? Eu sempre fui muito realista. É isso, isso e isso. E eu não falava com amor. Hoje eu já consigo falar um pouquinho mais com amor. Mas sério, assim, ó, eu sempre fui muito realista, sabe? E eu não quero que as pessoas passem a mão na minha cabeça pra mim não ficar Do na mesmo zona de jeito, né? conforto. Exato, eu quero que as pessoas, hoje, não, tu tá fazendo errado, pra mim crescer, pra mim evoluir, sabe? E, consequentemente, as pessoas que entram na minha vida, eu faço isso. E é só assim, a gente só vai crescer quando a gente sair da nossa zona de conforto, né? E eu aprendi muito isso na caminhada cristã, sabe? Sobre pessoas, sobre amizade, sobre lealdade e quem tem que estar na nossa vida na nossa fase que a gente está agora. Né? Então é bem, bem importante. Deus sabe de todas as coisas, quem tem que estar, quem não tem que estar. E amém. Glória a Deus. E é sobre isso, né? A gente vai ter essas amizades que vão se tornar aliança, que vão ser até a eternidade, né? Mas também nós vamos ter muitas pessoas que vão vir por um tempo para nos impulsionar no alvo, no propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? E que não vão ser permanentes. E, ai, gente, é que eu acompanho isso tudo de pertinho, né? Eu sou Essa foi privilegiada. Ah, todo privilégio tem o seu sacrifício, viu? Mana, tu tem mais alguma pergunta pra minha irmã? Eu acho que dá pra gente fechar com chave de ouro. Glória a Deus, podemos, podemos. Deixa um recado, assim, para essas mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast para essa geração. Um recado, mulheres preciosas. Eu tenho uma frase pra vocês que fui eu que criei, tá? É autoral minha. O excesso de liberdade te aprisiona. Ou seja, quando você tem muita liberdade, você tem que tomar cuidado, porque lá no fim você está presa a algo. Eu tinha excesso de liberdade, eu morava sozinha, eu tinha toda a liberdade do mundo, mas eu estava presa a bebidas, a droga, a pessoa. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o excesso de liberdade e com a tua zona de conforto. Então, que para você que está me ouvindo, né, que você possa, em nome de Jesus, conhecer Jesus e ser liberta, né, dessas coisas que nos aprisionam. Glória a Deus. E deixa eu só abrir um parênteses, né? Teve um momento que a Mana falou sobre ela ser a bugrinha. Gente, vamos lá, só pra gente abrir esse parênteses e fechar com uma chave de overdose dupla, né? Que não é que os bugres são feios, tá? Não foi isso que ela quis dizer. Mas aquela aparência não condizia com ela. Depois eu mando pra Tati e ela bota um videozinho no final pra vocês verem compreenderem. Ela tá assinando um termo, tá? Antes ela assinou um termo de autorização de imagem. Meu Deus, vocês vão ficar constrangidos por ela. Amém. 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 Mana, muito obrigada. Tu é uma bênção na minha vida. Eu realmente sou privilegiada do Senhor ter te colocado, né, na minha vida. Eu aprendo muito contigo. E como a Tati disse, né, que o sucesso, ele vai ser, na verdade, ela te desejou isso, mas a gente sabe que ele vai ser uma consequência das boas escolhas e da tua obediência a Deus, né?
É Ele quem nos coloca em lugares altos, porque os sonhos e os planos dele são muito mais altos do que os nossos. E eu tenho muito orgulho de ti. Obrigada. Obrigada por ter dito sim para Jesus e por ter se tornado essa mulher que hoje transforma vidas. E eu também tenho muito, muito orgulho. Eu te vejo como uma grande mulher, mas uma grande esposa também. A gente acabou não falando do Alan, ele é uma preciosidade. Eu sempre falo para ele que eu colocaria ele no potinho. Ele é uma bênção, ele só complementa, né? Se torna um casal ainda mais maravilhoso. E eu gostaria que tu pudesse mandar um beijo pro teu marido aqui, aproveitar. Hoje já, cunhado, é bonito, hein? Maravilhoso. Um beijo, meu amor, minha joia preciosa da minha vida. Você é muito importante pra mim. Te amo muito. Glória a Deus. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Um beijo. E fiquem com Deus. Meu coração está muito feliz, eu agradeço muito a Deus por tudo que ele fez. Foi mais do que eu imaginava nesse casamento. Hoje o tempo não amanheceu muito bom, eu fiquei um pouco triste achando que não ia dar certo. Fiquei bastante preocupado, mas agora está tudo calmo. Eu agradeço todo mundo que veio, agradeço vocês, muito obrigado e é isso. Estou bem feliz, estou bem satisfeito com tudo que aconteceu. Amém! Olha só, E a falou noiva? tudo! Falou tudo! O homem nunca fala tudo, vai, mana! Gente, eu tava bem triste, tá? Porque meu casamento não foi lá no lago, mas Deus preparou um ambiente muito lindo aqui dentro. Foi melhor do que eu imaginava também. E Deus, ele sempre nos surpreende, né? Então, tô muito feliz. E agora, né, finalmente com a bênção do Senhor. Amém. Amém!